tema da mensagem agora da noite é um tema tão interessante e talvez eu tenha muita habilidade ou propriedade para falar sobre isso. Sabe qual que é o tema que o Senhor me deu? Não se esqueça. Meu irmão, eu tenho uma habilidade de esquecer tudo na minha vida. Meu Deus do céu. Se for falar negócio de esquecer, eu já consegui fazer cada proeza, eu já tive cada atitude que eu falei assim, meu Deus. Eu lembro uma vez que eu estava aqui na igreja, eu saí para fazer uma visita, e quando eu estava indo fazer a visita, eu tinha esquecido meu celular na igreja, para variar um pouquinho. E aí no meio do caminho, eu esqueci para onde que eu estava indo. Não sei se você já teve essa experiência. Sabe o que aconteceu? Me deu um branco, não sabia nem para que lado que eu ia. Eu tive que voltar aqui na igreja. Você acredita? Voltar na igreja para pegar o celular e lembrar para onde que eu estava indo. E tantas outras coisas. Quando você vai fazer uma viagem para algum lugar que é muito importante, você não pode esquecer nada. E quantas vezes você fala assim, eu não posso esquecer isso, normalmente você esquece. E isso, querido, a gente tem visto assim esse tempo todo. Eu lembro uma vez que eu escutei uma piada, não sei se pode contar piada aqui, mas eu vou contar. Tinha dois senhorzinhos e um estava ruim da memória. E aí foi no médico, esse senhorzinho foi lá no médico, resolveu o problema dele. O médico arrumou um remédio para ele mais bom. E aí ele conversando com o amigo dele, falou assim, eu arrumei um remédio bom, agora não esquece mais nada. Aí o amigo dele falou assim, mas como é que chama esse remédio? Aí ele parou, coçou a cabeça, falou assim, como é que chama aquela flor mais vermelha assim, que tem espinho? Aí ele falou assim, rosa. Ah, é? Ô Rosa, meu amor, como é que chama o remédio que o doutor falou comigo? Ou seja, o remédio não adiantou em nada. Queridos, nós somos assim. Nós temos a facilidade de esquecer coisas tão importantes para a nossa vida. E por que eu estou falando tanto sobre esquecer, sobre esquecer, sobre esquecer? Nessa noite eu quero falar alguns princípios da palavra de Deus para a tua vida, que você não pode esquecer por nada. Algumas coisas que Deus tem para fazer na tua vida, ou que já fez na tua vida, que você não pode esquecer. Vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler esse texto aqui. E esse texto, ele tem um significado muito importante para o povo de Israel. Esse texto aqui está no momento de transição. O povo de Israel tinha saído do Egito, eles estavam próximos para entrar na terra prometida. E era um lugar que eles estavam esperando há tanto tempo. E aquele lugar, eu imagino no coração deles, existia uma expectativa gigantesca, era um momento de transição. Tinha toda uma história para trás, tinha toda uma história que eles tinham vivido, e eles estavam dando um passo para viver uma nova história. Nós estamos sempre em transição. Muitas vezes nós vivemos altos e baixos, momentos de mudança. Hoje nós estamos vivendo uma transição no mundo. Vai ter um mundo depois da pandemia, o mundo parou. Vai ter um mundo pós-pandemia, então nós estamos vivendo essa transição. E aqui Moisés, ele enfatiza aqui, pelo menos 2 fundamentos, que as pessoas não poderiam esquecer, para que eles pudessem chegar na terra prometida, e levar aquilo dali para a terra prometida, passar aquela fronteira, viver em outro tempo. Vamos ler o texto, versículo 1. Deuteronômio 8:1, lê comigo aí. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Verso 2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que é assim, como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa,
cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas. Terra de trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Verso 10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor o seu Deus pela boa terra que Ele deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a minha força e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Eu vou voltar ao texto, eu esqueci de falar algo. Se você tem algum pedido de oração, envie para a gente no chat, ou do Facebook, ou do YouTube, que no final do culto eu vou estar orando pelo seu pedido de oração. Esse texto aqui, querido, é tão interessante, que aparece aqui no versículo 2, lembre-se, no versículo 18, lembre-se, no versículo 11, lembre-se, aparece várias vezes aqui: não se esqueça, não se esqueça. Sabe, em outras palavras, o que Moisés estava falando para o povo: lembre-se de Deus, recorde toda a sua trajetória, não se esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida, não se esqueça que Ele te alimentou com maná que nem os seus pais conheciam, não se esqueça que a sua roupa não se gastou. Lembre-se de Deus, volte os seus olhos para Deus. Por que essa palavra é tão importante? Sabe por quê, querido? Porque depois de 40 anos, todas essas coisas que eles receberam da parte de Deus, por que Moisés pede para o povo lembrar? Sabe por quê, querido? Porque depois de muitos anos que nós temos experimentado as coisas de Deus, nós experimentamos as ações de Deus, nós corremos o risco de nos familiarizarmos com Deus, achar que tudo é normal, achar que aquilo que Deus nos dá é coincidência. Eu não sei se você já teve essa experiência, de ter uma experiência tão grande com Deus, e com o passar dos anos, quando você olha para trás, parece que essa experiência não tem o mesmo valor de quando ela aconteceu naquele dia. Então, querido, sabe o que acontece? A gente fica talvez seguindo o nosso próprio coração. Ah, Deus vai fazer, Deus é bom, Deus está tranquilo. Antes eu orava para o milagre acontecer, agora eu já não oro mais, porque é normal. O milagre é normal, o problema é normal, as lutas são normais. Deixa eu te falar uma coisa: nesse tempo você tem que ter fome e sede do Senhor Jesus. Todas as suas experiências com Deus tem que te impulsionar para você ter experiências novas. Tudo aquilo que você já viveu com Deus no seu passado, querido, tem que servir, querido, como motivação para você crer que nesse tempo nosso Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. As portas que Deus abriu no passado, Ele vai abrir hoje para você. Os milagres que você experimentou com Deus no passado, você vai experimentar com Deus hoje. As lutas que você teve, querido, e venceu, hoje você vai continuar vencendo. Sabe por quê? Deus não mudou, Ele é o mesmo. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Então a primeira coisa que é fundamental, nós não podemos esquecer de todas as experiências que nós já tivemos com Deus. Não podemos nos esquecer de todas as portas que Deus abriu.
Queridos, falar de dependência de Deus é muito difícil nesse tempo. Mas quando você olha para trás, mas quando você olha para o seu passado, eu tenho certeza que você tem muita experiência, que você precisou tanto de Deus e Deus te supriu. Muita experiência de você não ter nada e Deus levar alguém para te abençoar. Eu lembro que quando eu era seminarista, querido, na igreja da Lagoinha, a gente vivia literalmente pela fé, porque a gente não tinha condição de nada, estava ali por amor a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando lá, eu trabalhava no coração da cidade, na Praça 7 ali, fazendo evangelismo de rua. E era um dia quente, tantas pessoas lá. E o ponto onde que a gente ficava, na Praça 7, de frente, ele tinha uma pastelaria, que vendia caldo de cana e pastel. E um dia eu falei assim, Deus, na época, meu irmão, devia ser uns 20 centavos, 3 pastelzinhos com caldo de cana, eu não tinha. Eu falei assim, Deus, eu quero um pastelzinho, Senhor. O Senhor falou que eu estou pregando pelo teu amor, Deus. O Senhor sabe que não é luxúria, eu estou numa fome, olhando ali para todo mundo comendo, a boca cheia d'água, Senhor. Ô Senhor, faz o milagre. E assim, orei sem fé, porque muitas vezes a gente faz isso. E eu lembro que eu de vez em quando eu olhava para o chão para ver se eu achava moedinha, mas nada, o negócio estava na larica e não estava dando certo. Sabe o que aconteceu, querido? Depois de um tempo, não foi naquele momento que eu orei, que o grande problema nosso também, a gente ora e já quer que Deus responde. Depois que eu orei, eu fiquei ali evangelizando, encontrando pessoas. Uma pessoa bateu no meu ombro e falou assim, Fernando, quanto tempo que eu não te vejo. Eu olhei para ele e pensei, deve ter muito tempo mesmo, que eu nem sei quem você é. Mas eu não falei nada, que a gente não dá uma nota, né? Eu dei aquele sorrisão para ele, falei, nossa, saudade também. Ele falou assim, nossa, senhor, deixa eu te falar uma coisa, você tem um tempinho? Eu falei, tem. Vão ali na pastelaria que eu vou pagar para você um lanche. Meu irmão, até hoje eu não sei quem é aquela pessoa. Eu só sei que ela foi usada por Deus, para que eu pudesse comer o pastelzinho com caldo de cana. E aí você vai falar assim, ah pastor, mas isso é tão pouco. Sim, querido. Mas eu tenho certeza que foi uma experiência que eu tive com Deus. É uma experiência pequena, mas uma experiência que Deus se preocupa com coisas pequenas e com detalhes pequenos. Eu sei que nesse tempo aí muita gente marcou o casamento, muita gente querendo casar e tem que orar para Deus liberar esses casamentos aí. Mas querido, quando eu fui casar, pensa um negócio complicado que é o tal do casamento. Sabe por quê, querido? O homem quer casar, a mulher quer gastar para casar, é diferente, eu não entendo isso. O homem quer casar, casou, tá bom, tá tudo resolvido. A mulher, ela quer um negócio caprichado, bonito. Não pode ser qualquer flor, tem que ser a flor da moda. Não pode ser qualquer. Meu irmão, quem é homem está me entendendo o que eu estou falando aqui. Eu não posso falar demais, senão depois me complico. Mas assim, vocês estão aqui comigo, não estão sentindo a pressão. Os homens que estão aqui entendem. Queridos, e assim, eu era seminarista da igreja. A única coisa que eu tinha na minha vida era fé. O resto, meu irmão, faltava tudo. Não faltava fé, mas assim, não tinha nada. E eu lembro, querido, que para o casamento, a Flávia falava umas coisas, eu falava, Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida. Como que a gente vai conseguir chegar nesse negócio? E não era erro da Flávia, porque era o sonho de toda mulher. A mulher queria um casamento bonito, com os negócios bonitos. E meu irmão, Deus respondeu cada detalhe da Flávia. Cada detalhe. Eu lembro, queridos, que no dia que eu estava entrando na igreja, Deus já tinha abençoado a gente com tanta coisa. Mas no dia que eu estava entrando na igreja com a minha mãe, eu tinha um negócio que eu estava com um problema grave para me resolver depois. Eu tinha ganhado, meu irmão, um hotel para passar a noite de núpcias. Eu tinha ganhado a passagem de ônibus para a gente ir para a praia. Eu tinha ganhado o lugar para ficar na praia. Tudo isso eu tinha ganhado. Sabe que eu não tinha dinheiro? Nenhum real para gastar lá. E eu tinha falado com Deus, a gente tem hora que faz os negócios com Deus, que Deus... Eu falei assim, Deus, eu não vou pedir nada para ninguém. Eu tinha feito um propósito com Deus há um tempo. Então, o que eu ganhava, eu entendia que vinha de Deus. E eu lembro, querido, que no altar,
o casamento acontecendo, e quanto mais passava casamento, meu Deus do céu. Eu tinha pensado em algumas alternativas, eu tinha um pouquinho de dinheiro, quem sabe eu levava assim 1 tonelada de miojo, e a gente ficava ali na lua de mel comendo miojo de manhã, de tarde, de noite, eu não sei. Eu tinha pensado em todas as alternativas assim, para mim despistar e sobreviver. E aí, meu irmão, aquele negócio do casamento, você fica emocionado, e que negócio, eu esqueci desse negócio, e aquela pressão toda, o povo te cumprimenta. Eu sei que na hora que eu cheguei no hotel, entrei para dentro do hotel lá com a Flávia, e dei um monte de manota. Nunca tinha entrado no hotel na minha vida, gente, daquele jeito. Subimos no hotel lá, não conseguia abrir a porta do quarto, pelo amor de Deus. Era na época que passava o negócio lá, isso aí há 30 anos atrás, era sofisticado demais. Tive que ir lá embaixo perguntar para a pessoa como é que abre a porta lá. Depois subi de novo, abri a porta, sabe o que aconteceu? Não conseguia acender a luz do quarto, eu tive que ir lá embaixo de novo, porque tinha que colocar o cartãozinho não sei aonde. O povo na época lá inventou uns negócios que a gente não imaginava. Eu entrei para dentro do hotel e falei assim, gente do céu, graças a Deus, obrigado, eu casei, tudo certo. Só falta o dinheiro para a lua de mel, mas está certo. Sabe o que aconteceu, querido? Fui mexer no meu paletó para tirar o paletó. Tinha um envelope aqui no bolso do paletó com um bolo de dinheiro, não sei quem colocou. Querido, mexi no outro bolso, apareceu dinheiro. Eu mexi no outro bolso, apareceu outro negócio com dinheiro. Olhei para a Flávia e falei assim, Flávia, vê se tem bolso no seu vestido aqui, porque o negócio aqui está multiplicando. Meu irmão, Deus abençoou a gente nos últimos minutos, os últimos segundos ali, meu irmão. Sabe o que Deus fez, meu irmão? Mas me deu foi dinheiro para viajar, meu irmão. E eu falei, Flávia, nós vamos fazer uma lua de mel sem miséria. Quer passear de barco, a gente passeia. Quer comer peixe, a gente come. Quer comer picanha, a gente... Meu irmão, mas gastei. Fui para aquele negócio ali, meu irmão, pensando que o mundo ia acabar naquela lua de mel ali. Porque eu não estava ligando para mais nada. Mas foi Deus. Deus que me abençoou, querido. Talvez você fale assim, pastor, tudo bem, tá? Te deu um pastelzinho, um caldo de cana, conseguiu pagar a sua lua de mel, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Durante muitos anos da minha vida e da Flávia, nós orávamos para ter um filho. Todo mundo conhece a nossa história. E queridos, foi uma das coisas mais difíceis para mim e para a Flávia. Porque quantos anos que a gente orava e a gente não tinha nem sinal que Deus podia responder. Quantas vezes, querido, que a Flávia teve experiência, eu também, de nós orarmos por pessoas que eram estéreis. E passar pouco tempo, aquela pessoa falar assim, pastor, quer dar meu testemunho. O senhor orou, hoje eu não podia ter filho, e minha esposa está grávida. Eu ficava feliz pela pessoa e eu ficava louco por mim. Porque eu falava, Deus, eu oro para os outros, funciona, mas para mim está falhando. Tem um trem esquisito nisso daí. Queridos, quantas vezes que a gente assistia televisão, via lá o povo julgando menino pela janela, eu falava, Deus, o senhor tem condição de cuidar de menino, o povo está julgando pela janela, mandam para cá. Porque, querido, a gente não tinha mais noção. E eu lembro que um dia, nós estávamos aqui no altar dessa igreja, eu estava ministrando num culto, e Deus direcionou para a gente ter um momento de oração com as famílias. A Flávia subiu nesse altar, eu fui orar por ela. Naquele momento Deus falou comigo e falou com ela, olha, entrega o seu filho. Querido, foi uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida. E eu orei junto com a Flávia, eu falei assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te amar, te amar, te amar. Mas se o Senhor não me der um filho, eu vou te amar e te amar da mesma forma. Porque não é o filho que o Senhor me dá, é o que o Senhor representa na minha vida. Queridos, passou pouco tempo depois, a Flávia ficou grávida. Milagre. Nós fomos na médica, uma médica que já tinha feito vários exames com a Flávia, e a gente conseguiu marcar uma consulta. A gente sentou em frente à médica. A médica virou para a gente e falou assim, vocês estão aqui por quê? Ela pegou o prontuário da Flávia, falou assim, vocês fizeram inseminação artificial, conseguiu, o que aconteceu? A Flávia está assim, não, eu estou grávida. Mas como? Eu estou grávida. Você fez algum tratamento? Não. A médica olhava para o prontuário e falava assim, não tem condição, eu escrevi aqui que você não podia ter filho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Hoje eu tenho um menino lá em casa,
menino bonito, a cara do Pai do céu, menino maravilhoso. Querido, todo dia, quando aquele menino acorda de manhã e dá um sorriso, sabe o que acontece no meu coração? Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que não foi pela Flávia, não foi por mim, mas foi pelo milagre, pela vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus um pastel, um dinheiro para uma lua de mel, milagre de um filho, para Deus é a mesma coisa. Deus, Ele se preocupa com cada detalhe da tua vida. Você não pode esquecer, sabe do que, querido? Você não pode se esquecer que Deus faz. Você não pode se esquecer que Ele pode fazer milagre na tua vida. A segunda coisa que a gente vê nesse texto aqui, que enquanto Deus é soberano, o nosso coração é muito fraco. Não deixe o seu coração se acostumar com as coisas de Deus. Imagina que se as coisas não acontecem por Ele, a gente começa a achar que elas se acontecem pela nossa habilidade. O grande problema é que a gente vive hoje, o homem deixa Deus de lado e começa a olhar para si mesmo. Deixa de olhar para Deus e acha que Ele pode fazer alguma coisa. Olha que o versículo 12, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17, não digam pois em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim todas essas riquezas, mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. O maior problema do coração do homem é viver um ciclo de dependência de Deus. De Deus faz, Deus pode, e depois você entra num ciclo de dependência sua. Eu fiz, eu consigo, é o meu esforço. E aí, querido, eu vejo que esse povo ficou 40 anos no deserto por conta disso. Porque quando você recebe algo de Deus, acha que é você entra nesse ciclo. Deus, eu, deserto. Deus, eu e deserto. Sabe o que acontece, querido? Quantas pessoas hoje que não conseguem colocar tudo em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está vivendo um ciclo de alto e baixo, de acerto e desacerto, até você se encontrar com o Senhor. Um ciclo de deserto, um ciclo de jardim, lutas, carências, ausências, paz, prosperidade, abundância. O grande problema é que a gente não aprende com essas situações. Se você ler depois o livro de Juízes, o Juízes fala sobre isso. O povo estava com Deus, tudo bem. Aí o povo se afastava de Deus, Deus levantava o inimigo. O povo voltava para Deus e o ciclo continuava. Porque às vezes parece que nós vivemos nessa transição constante. Parece que isso nunca passa na vida do cristão. Hoje essa pandemia, querido, ela veio para mudar a história da tua vida. Esse sermão aqui, esse texto é para a gente hoje. Sabe o que esse texto nos ensina? Que ao invés de você lutar contra o inimigo, ao invés de você murmurar, que você possa se alegrar no dia de hoje e não se esquecer do que Deus já fez na tua vida, e que existe um propósito de Deus em todos os ciclos da tua vida, e você precisa de entender que não é a tua força, não é a tua habilidade, não são as suas seguranças, não é aquilo que você tem, mas é aquilo que Deus é sobre a tua vida. Enquanto você não resolver no seu coração isso, enquanto você não colocar a sua confiança em Deus, em vez de você colocar a sua confiança nos seus recursos, na sua força, na sua experiência, enquanto você não aprender que a confiança da tua vida tem que estar em Deus, você sempre vai estar quase lá, mas você nunca vai viver o novo de Deus na tua vida. Deus sempre nos leva ao deserto, para que a gente possa lembrar dele.
Foi no deserto que Israel se tornou povo de Deus. No Egito era um amontoado de gente. No Egito eles não tinham lei, não tinham sonhos, não tinham projetos. Foi no deserto que eles se tornaram um povo livre, com mentalidade livre. Foi no deserto que eles conheceram a Deus. Foi no deserto que eles receberam a sua própria lei. Foi no deserto que foi estabelecido o culto. Foi no deserto que eles começaram a viver para Deus. Só que o povo estava tão familiarizado com tudo aquilo que Deus fazia no deserto. O povo se tornou profissional em pedir a Deus, em murmurar, em reclamar. E esse é o problema que nós vivemos no dia de hoje. Talvez nós nos tornamos profissionais da fé. O maior perigo do homem é transformar as coisas espirituais de Deus em coisas normais. É transformar tudo aquilo que Deus faz com a gente. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O culto para Deus é inegociável. A igreja está fechada, mas o culto continua. A sua vida com Deus é inegociável. E é por isso que Moisés se volta para esse povo e diz: lembre-se daquilo que vocês já viveram com Deus. Lembre-se daquilo que Deus já realizou. Não tire os olhos dele. Porque se você tirar os seus olhos de Deus, vocês vão se perder. O ruim, meu irmão, é que a gente custa a entender que a gente perdeu Deus no meio do caminho. Leva tempo. O problema, querido, é quando nós enxergamos isso tarde demais. É muito fácil se esquecer de Deus. Não fique no quase. Viva uma vida plena com Deus.